E temos alguns seminaristas nossos da faculdade também participando conosco, né, Adriano? Temos sim. Boa noite oficial agora a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Faculdade Católica de Pouso Alegre. Gostaria de dar as boas-vindas aos professores, aos alunos e a toda a comunidade externa que vem somar conosco nesse momento muito importante de reflexão, de formação, momento em que a nossa faculdade ela também oferece para a nossa província eclesiástica de Pouso Alegre subsídios para reflexão, para formação. Nós temos entre nós pessoas da Arquidiocese de Pouso Alegre, da Diocese de Campanha e também Guaxupé. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se em casa. A nossa faculdade é um ponto de encontro das três dioceses, mas é também um ponto de encontro de formação, de estudo, de reflexão e de conhecimento. Também damos boas-vindas àqueles que são de outras dioceses, né? Além da nossa província eclesiástica, também temos pessoas aqui de diversas outras localidades. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês conosco nesta noite. Nós estamos iniciando hoje uma série de lives que tem por tarefa apresentar uma síntese, desenvolver uma reflexão a respeito do Concílio Vaticano II. A série de lives sobre o Concílio Vaticano II pretende apresentar uma síntese dos principais documentos elaborados nesse concílio. Passados mais de 60 anos da convocação do concílio pelo Papa João XXIII, muito ainda é preciso caminhar no sentido de colher as riquezas dos textos propostos e aprovados pelos padres conciliares, como enfatizara recentemente o Papa Francisco. Nesse sentido, ciente de sua missão, a Faculdade Católica de Pouso Alegre realiza esta série de lives que pretendem apresentar uma reflexão sobre o concílio e sua teologia, com o intuito de contribuir com a formação teológica e pastoral de seminaristas, padres, leigos, leigas de nossa província eclesiástica. Mais uma vez, gostaria de dar as boas-vindas a todos e desejar que todos tenham uma excelente live, um excelente momento de formação e de encontro. Não sei se está já aqui conosco o Padre Adriano São João, diretor-geral da Faculdade Católica de Pouso Alegre. Se estiver, entre nós, Padre Adriano, eu passo a palavra para o senhor. Eu acredito que o Padre Adriano ainda não chegou em nosso meio, mas ao final ele dá a palavra, também de acolhida para todos. Nós vamos então dar início à nossa live. A primeira live terá por objeto de estudo o documento da Sacrosanctum Concilium e a Reforma Litúrgica. Quem conduzirá a live será o professor mestre Padre Guilherme da Costa Vilela Gouveia. O professor Padre Guilherme é mestre em teologia pelo programa de pós-graduação em teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na área de teologia sistemático-pastoral, desenvolvendo pesquisas em liturgia, mestrando em direito canônico pelo Pontifício Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro, possui graduação em filosofia no curso livre do Instituto Filosófico São José de Três Corações, Campanha, e graduação em teologia no curso livre pela Faculdade Católica de Pouso Alegre
e graduação em Teologia pela Faculdade Deoniana de Taubaté. Possui pós-graduação lato sensu em Liturgia pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Atualmente é sacerdote da Diocese da Campanha e professor da Faculdade Católica de Pouso Alegre no curso de Teologia nas disciplinas Sacramento do Batismo e Crisma, Sacramento da Eucaristia, Homilética, Teologia Pastoral e Catequética. Padre Guilherme, desde já a nossa gratidão pela sua disponibilidade em nos presentear com esta noite de reflexão. Seja muito bem-vindo, a palavra é toda sua. Adriano, muito obrigado, né? Obrigado pelo convite da faculdade de podermos partilhar, né, nessa série de estudos do Concílio Vaticano II com este primeiro documento conciliar o documento sobre a Sagrada Liturgia, né? É sempre uma alegria falar sobre a liturgia, mas especialmente falar sobre esse documento, né? Que abaixo aqui, perdão. Estão me ouvindo bem, não? Não, estamos te ouvindo sim, padre. Só coloquei uma mensagem ali porque algumas pessoas que estão com dificuldade de ouvir aí precisam aumentar o volume do computador ou do celular, mas com o senhor O está meu tudo aqui tá. ok. Ah, sim, porque o meu tá no máximo já. É, o interessante de fazermos esses estudos sobre o Concílio Vaticano II, né, é justamente perceber que os documentos do concílio, mesmo que há 60 anos, ainda são documentos. Tem um áudio aberto aí. Perdão. Não sei se é Parece. Edson Alves. Não sei. Pessoal, Edson. para uma boa organização, nós pedimos que todos mantenham o microfone fechado, e aí o padre Guilherme, ele mantém o dele aberto. Toda vez que eu tento fechar algum microfone que está aberto, eu acabo fechando também do padre Guilherme. Então, pediria que, por gentileza, mantenham os microfones fechados. Obrigado. Então, como estava dizendo, parece-nos que os documentos do Concílio Vaticano II, mesmo depois de 60 anos, ainda são desconhecidos, né, por boa parte, tanto de nós, padres, diáconos, ministros das comunidades, os leigos, ou seja, num todo, porque existe uma riqueza e uma profundidade, e a gente deve recordar justamente no início, sendo a primeira live, que o Concílio Vaticano II ele não acontece somente, ele não vem somente da inspiração do Papa João XXIII, né? Mas essa inspiração ela é precedida por um processo histórico, né? De grande reflexão, especialmente a partir do século XIX, né? Com os inúmeros movimentos que vão surgindo nas universidades, especialmente nas universidades católicas, a partir do estudo e do surgimento de muitas ciências, né? Nós temos um marco para tudo isso, no caso da Sacrosanto Concílio, o movimento litúrgico, mas também temos o movimento catequético, bíblico, ecumênico. São movimentos que vão surgindo nesses seios universitários, amparados pelo surgimento de várias ciências que propiciam, né, nesses ambientes, aquilo que nós chamamos, dentro desse processo conciliar, de volta às fontes, né? A arqueologia ela vai ter uma grande função, né? Inclusive no estudo do espaço litúrgico, né? E do movimento das comunidades primitivas. Nós vamos ter aí a própria literatura, linguística e tantas outras áreas de estudo
que vão nos ajudar nesses estudos das diversas línguas, inclusive das línguas da escritura e tudo mais. Então, tudo isso vai fomentando um processo que vai aos poucos influenciando, inclusive, os papas, né? Então, esse pré-concílio, esse pré-documento Sacrosanto Concílio, tem esse grande impacto dos movimentos que surgem no século XIX e de grandes nomes que vão surgindo nesse período, né? Com seus textos, reflexões, estudos. Nós temos alguns papas que já vão sendo influenciados de forma direta ou indireta por esse processo, e aí nós temos ali algumas mudanças e pequenas reformas na liturgia, como a questão da mitigação do jejum, a própria forma da comunhão, a Semana Santa, a Vigília Pascal, tudo isso vai acontecendo no começo do século XX, né? Nessa primeira metade do século XX, que faz parte desse processo, e a gente não pode deixar de destacar aqui a grande importância do documento Mediator Dei de Pio XII, né? Que vai trazer essa grande reflexão sobre a liturgia como um documento assim amplamente iluminado por esse processo desses movimentos que vão surgindo aí desde o século XIX, onde o Papa Pio XII, inclusive, ele chama atenção para um elemento que nós nos esquecemos como igreja ao longo de quase um milênio, que a liturgia não pode, não deve ser comparada a uma cerimônia. Ela não é uma cerimônia, mas ela é uma celebração, né? E a diferença de tudo isso é que a cerimônia, ela é um processo estruturado que tem um fim em si mesmo. Ela não diz nada além daquilo que ela é, né? Como as cerimônias aí de formatura, colação de grau, enfim. Mas a liturgia ela é muito mais do que isso. Ela é uma realidade que faz essa conexão, se assim podemos dizer, uma palavra bem atual, essa faz a junção da realidade humana com a realidade divina, né? Inclusive é aquilo que está expresso já no número 2 da Sacrosanto Concilium. Algo abriu aqui, Adriano. Bom, então, esse documento de Pio XII, ele traz uma grande influência, e quando o Papa João XXIII, então, ele tem essa inspiração e abre uns trabalhos preparatórios para o Concílio Vaticano II, são organizadas algumas comissões pré-conciliares, algumas comissões preparatórias, que vão justamente, depois de todo trazendo as grandes reflexões, e organizando documentos de estudo que vão ser entregues aos bispos para que sejam trabalhados, estudados, votados nessas sessões. Uma das coisas que nós devemos aqui destacar é que eu me recordo, inclusive, de uma palestra, né, que Dom Clemente Snark deu há muitos anos atrás. Tive a alegria de ouvi-lo, quando ele falava sobre o concílio, e Dom Clemente dizia assim, olha, naquele momento, né, de tantas dúvidas, incertezas e tantos desejos e esperanças, né, de tantos documentos que apareceram, havia um documento que estava extremamente maduro, né? Um documento muito bem preparado, que sabíamos que eram de peritos, de consultores, que tinham assim, uma carga muito grande, e esse era o documento sobre a liturgia. E foi justamente esse documento o primeiro colocado em sessão para ser trabalhado pelos bispos no concílio, né, já no ano de 1962, quando o concílio é oficialmente aberto, e depois das formalidades da abertura do concílio, no dia 23 de outubro de 62, começam os estudos sobre todo o documento, né, encerrando algumas semanas depois, dia 13 de novembro, para aprovar o primeiro esquema. E depois disso, né, novamente, esse documento é trazido para os estudos e votações em duas partes. A primeira parte, né, que é o primeiro período, é a votação ali sobre o primeiro capítulo, que foi o mais complexo, né, porque é o capítulo que vai dar esse norte para a teologia litúrgica do documento, né? E depois nós temos um segundo momento, já no ano de 1963,
onde são aprovados os demais capítulos, né, do 2 até o 7º, é a conclusão, e aí o documento no todo ele é publicado. Então, como o nosso tempo para live assim, não é um tempo tão grande, a gente sempre com aquele desejo de mergulhar, mas eu gostaria de fazer alguns destaques nessa noite que eu vejo que são muito pertinentes no que diz respeito a esses eixos fundamentais da Sacrosanto Concílio. E a primeira parte, o primeiro destaque que nós podemos fazer aqui justamente no proêmio. O proêmio ele tem uma beleza, né, particular, porque o proêmio, de forma muito discreta, são 4 artigos, mas o proêmio ele faz uma síntese daquilo que nós chamamos de o que é a tradição da igreja, tradição com T maiúsculo, né? Que é uma palavra que precisa ser muito purificada, porque a ideia que nós vemos hoje que os católicos têm de tradição da igreja, ela é muito distante daquilo que de fato é a tradição. E aqui cito o artigo 1º, né, da Constituição, em que se diz: o Sagrado Concílio propõe fomentar a vida cristã entre os fiéis, adaptar melhor às necessidades do nosso tempo as instituições susceptíveis de mudança, promover tudo que pode ajudar a união de todos os crentes em Cristo, fortalecer o que pode contribuir para chamar todos ao seio da igreja. Julga por isso o dever de também interessar-se de modo particular pela reforma e incremento da liturgia. Aqui, esse primeiro artigo, que é o artigo que fala da finalidade do concílio, ele traz aqui, nas entrelinhas, né, no seu pano de fundo, aquilo que a gente chama de tradição da igreja. O que é tradição da igreja? A tradição da igreja, ela sempre vai nos levar a preservar aquilo que é, de fato, o que provém de Cristo, que é essencial, aquilo que é imutável ao longo da história da igreja, e por isso deve ser fomentado, fortalecido, para chamar mais, né, os cristãos a Cristo, né, fomentar para todos ao seio da igreja, e essa tradição é que vai iluminar aquilo que é possível ser adaptado, modificado ao longo da história, né? Que são os elementos periféricos. E esses elementos periféricos são aquelas coisas susceptíveis às mudanças dos tempos, né? Hoje se fala muito em missa de sempre, né? Na missa tradicional, missa antiga, mas na verdade é uma estrutura ritual que foi articulada, definida no Concílio de Trento. Antes do Concílio de Trento, ela tinha uma dimensão com algumas variações e houve antes disso inúmeras variações, tanto na língua quanto nos ritos, as partes rituais, né? Então, as pessoas, por não entender aquilo que de fato é tradição, falam, porque o latim é tradição, o gregoriano é tradição. Não, essas coisas não são tradição da igreja. Essas coisas, elas nascem, são periféricas, elas vão ajudar a fomentar, né? Vão ajudar a fomentar todo esse processo, mas o concílio justamente define aquilo que é tradição, o que provém do Cristo, isso é imutável. Isso é imutável e permanece imutável. Tanto que há poucas semanas atrás, né, há 2 meses, nós recebíamos, por exemplo, da doutrina da fé, um documento chamado Gestis Verbisque, né, que fala sobre a validade, né, dos sacramentos, chamando atenção justamente para aqueles elementos que são essenciais na celebração litúrgica e que não podem ser afetados, né, tanto na matéria quanto na forma, né, e etc e tal. Mas os demais elementos da liturgia são periféricos, eles vão sendo compostos ao longo dos tempos e eles são suscetíveis à mudança e cabe à igreja, na sua autoridade competente, reformar quando é necessário, justamente para que, o texto diz com muita clareza, fomentar a vida cristã. É para levar a Cristo. Não é para se adaptar ao mundo, nunca foi e nunca será, mas para fomentar a vida cristã. Mas a passagem das épocas faz com que as pessoas, né, nos movimentos, elas tenham capacidades adaptativas de conhecimento distintas, né?
E nesse ponto, os ritos sempre vão se variando, né? Como a música, como a língua, né? E tudo mais, vai variar justamente para que fomente a vida cristã, para que todos se voltem a Cristo. E aí, ainda nesses artigos, né? Então, o Proêmio chama atenção de qual que é a finalidade da liturgia, né? Ela coloca como centro o mistério de Cristo e lembra que na liturgia os fiéis exprimem a sua vida e, ao mesmo tempo, né, ao exprimir a sua vida, são iluminados, são amparados pelo mistério de Cristo, e esta é a identidade, né, da natureza, da genuína natureza da igreja. Porque a liturgia ela é o quê? Ela é humana e divina, né? Visível, dotada de elementos invisíveis, né? Humana na ação, mas voltada à contemplação. Então, essas duas realidades se encontram, né? E é isso que a tradição da igreja sempre diz e sempre movimentou ao longo dos séculos. E conclui, né? No artigo 3 e 4, lembrando que na igreja não existe um único rito. Existem várias famílias litúrgicas, né? Que provém justamente da vida apostólica, né, das várias missões apostólicas. Nós temos na antiguidade 3 lugares, né, geradores dessas famílias litúrgicas. Em primeiro lugar, nós temos Antioquia, né, no Oriente, que vão gerar muitas famílias litúrgicas orientais que estão presentes na vida da igreja até hoje, outras desapareceram com o tempo. Nós temos Alexandria, no Egito, né, que vão gerar outras famílias litúrgicas, né, de índole africana ali, e depois nós temos uma fonte missionária, que é Roma, que é a liturgia do Ocidente, né? E todas elas, que são pontos, né, desses lugares de anúncio de missão apostólica, vão gerar várias famílias litúrgicas que vão se movimentando ao longo dos séculos, umas desapareceram, outras surgiram, mas tudo isso nada mais é do que uma maneira de fomentar a vida cristã e levar todos a Cristo. Então, existem vários ritos na vida da igreja. A igreja não é formada de um rito, de uma única missa, de uma única forma de missa. A missa, de fato, é única, ela é a mesma sempre. Mas a forma externa, periférica, a forma ritual externa, ela vai variando ao longo dos tempos de acordo com cada uma dessas várias comunidades cristãs. Então, esse proêmio, ele é interessante porque ele faz esse marco. Ele lembra que a reforma litúrgica, ela sempre parte do prisma da tradição e nunca sem ele. Não é uma reforma que parte da cabeça de uma pessoa, disso ou daquilo, mas o princípio da reforma litúrgica, não só no Concílio Vaticano II, mas como no Concílio de Trento e nos anteriores, todos, todos esses movimentos, né, sempre tiveram como fio condutor a tradição. E isso nunca mudou na vida da igreja, né? O que é da tradição, ou seja, o que provém de Cristo, permanece intacto até hoje, né? Os elementos periféricos vão se somando, né, ao longo dos tempos. E aí nós chegamos, então, ao capítulo 1. O capítulo 1 que apresenta os princípios gerais dessa reforma litúrgica, né, e o incremento da liturgia, trazendo na sua primeira parte aquilo que ele chama de a natureza da sagrada liturgia, ou seja, a própria teologia litúrgica. E nesse, na primeira parte deste primeiro capítulo, nós temos aqui, então, alguns pontos que nós não podemos jamais esquecer, né? Que devem ser norteadores para a nossa, não só reflexão, mas para a nossa visão da liturgia, para a gente entender o que a liturgia é, né? Primeiro, a, o número 5, artigo 5, né, dessa primeira parte, ela lembra que a liturgia é o lugar desta obra da redenção dos homens e perfeita glorificação de Deus. É o lugar, é o momento em que se encontra, né, onde nós fazemos a experiência de nossa redenção e, ao mesmo tempo, o lugar em que plenamente Deus é glorificado. Porque a ponte de tudo isso, continua o texto dizendo, porque a liturgia é uma obra de Cristo. É uma obra de Cristo, é realizada por Cristo, né? Então, esse é o vértice, é o mistério de Cristo, o coração, o centro da liturgia,
né? A liturgia não são celebrações aleatórias que tem como marco a vida dos santos, as devoções, não. A liturgia tem como centro esta obra de Cristo, né? Essa obra do mistério pascal de Cristo, que é nossa redenção e ao mesmo tempo glorificação de Deus. E aí, por isso mesmo, o artigo 7º vem trazer uma grande afirmação, né? Uma síntese, né? de todos os demais concílios, de toda a tradição da igreja, né? O artigo 7º da Sacrosanto Concílio vai trazer aquilo que nós chamamos de teologia da presença de Cristo, né? É fundamental, porque o artigo 7º ele vai dizer que, sendo uma obra de Cristo, para que essa obra aconteça, então Cristo está presente. Mas como Cristo está presente? Então, o artigo 7º ele apresenta as 5 presenças de Cristo na liturgia, 5 modos desta presença. Primeiro, Cristo está presente na pessoa do ministro que preside, que articula a vida da comunidade, né? O que se oferece agora no ministério sacerdotal é o mesmo que se oferece na cruz. Então, a presença na figura do ministro, né? Em que Cristo manifesta esta sua presença como cabeça da igreja. Em seguida, já, naturalmente, o texto vai dizer: o Cristo está presente nas espécies eucarísticas, no pão e no vinho consagrado. Mas a grande dinâmica vai surgindo daí em diante. Quando lembra também o concílio, né, como uma forma muito oportuna para a nossa realidade, inclusive para o nosso tempo, para que nesse mundo relativista, né, que inclusive tantos cristãos vão relativizando a vida da igreja, né, com aqueles discursos, eu não confesso com o padre, eu confesso com Deus, porque o padre é o homem e tudo mais, aqueles discursos que nós conhecemos, o concílio vem trazer uma claridade, recordando, Cristo está presente nos sacramentos, de modo que quando alguém batiza, é Cristo que batiza. Nesse ponto, nós podemos trazer a realidade da nossa discussão atual, em que nós vemos muitos grupos, né, aí que vão surgindo, que chegam ao ponto de, por causa de um elemento exterior da liturgia, que um padre às vezes peca nos elementos acidentais, dizer, não, mas aqui o sacramento não está válido, ali a missa não está válida, porque o padre é assim assado. Nesse ponto, nós temos que entender, né, quem atua, quem é aquele que faz e age no sacramento é Cristo, o ministro é seu instrumento, né? Claro que há coisas, como nós dizíamos antes, que quando nós ferimos a essência dos sacramentos, né, os elementos essenciais, aí a gente pode chamar de um sacramento nulo, né? E aquilo que justamente o documento da doutrina da fé nos chamava atenção alguns meses atrás, mas do mais, o sacramento é válido, né? O ministro da igreja presidindo e agindo conforme a igreja, né, manda, é Cristo que está ali atuando, né? Então hoje está uma onda de dizer que a missa é nula, a missa é nula, a missa é nula por causa disso, por causa de roupa, né? Isso é um fracasso intelectual muito grande, né? Que infelizmente está sendo compartilhado. E aí vem uma das novidades, assim, uma das novidades enquanto uma chamada de atenção que ficou ofuscada por muito tempo. Cristo está presente na palavra, porque é ele que fala. Quando é lida na Igreja Sagrada Escritura, inclusive explicada, é o próprio Senhor que continua falando conosco, né? A presença do Cristo no ministro que proclama a palavra e naquele que explica as Escrituras, né? Na própria homilia, é o Senhor que nos fala. E por fim, a Sacrosanto Concílio 7 termina lembrando que Cristo está presente também, a quinta presença, na própria comunidade, na igreja que ora e canta. O corpo de Cristo, na assembleia litúrgica, né? Aí vem uma dinâmica muito bonita, né, da teologia da Assembleia, inclusive tem muitos trabalhos hoje a partir desse tema, né? Então essas 5 presenças de Cristo, elas vão nortear a natureza da liturgia, para que no mesmo artigo diga, então, que a liturgia ela é o exercício da função sacerdotal de Cristo.
É Cristo que ali exerce, né, a sua obra sacerdotal, que é uma obra redentora, de redenção dos homens e perfeita glorificação de Deus. Ele é o agente da liturgia. A liturgia pertence a ele. Ele é o centro dela. A partir disso, o texto continua dizendo, lá no capítulo 1º, que então a liturgia não esgota toda a ação da igreja, né? Que a vida da igreja não é somente orar, não é somente se reunir para celebrar, mas vai dizer lá no capítulo 10, né? Se a liturgia não esgota a ação da igreja, ela é ao mesmo tempo fonte e cume da vida da igreja, né? A nossa vida cristã nasce, né? A nossa vida em Cristo nasce na liturgia, bebemos de Cristo na liturgia, e aí temos as palavras do Papa Bento XVI tão expressivas, né? Em que ele lembrava que a melhor catequese é uma liturgia bem celebrada, porque é dali que nós bebemos de Cristo, que fazemos a experiência da presença dele, do encontro com ele, né? Dessa experiência da unidade perfeita com Cristo, né? Dali, da liturgia, existe todas as nossas obras de apostolado, nossa vida cristã, e tudo se volta para a liturgia como ação de graças, como cume da vida da igreja, né? Então, a liturgia como fonte, como cume, o texto, nesse ponto, ele vai manifestar, ele vai chamar a atenção que a liturgia, ela então tem esse destaque fundamental como centro movimentador, norteador da vida da igreja, porque ali está o ápice desta presença de Cristo, né? E isso deve nos chamar a atenção, porque a liturgia, às vezes nós encontramos outras falas que vão surgindo aí nos tempos, né? Como que vozes dissonantes, como se a liturgia fosse algo igual às outras coisas. Não. Ela não ofusca nenhuma delas, mas o lugar dela, sua função na vida da igreja, é ser a fonte cume, é ser esse elemento norteador, porque ela é justamente uma expressão daquilo que nós, inclusive, temos ouvido e vivido no tempo da Páscoa. É no primeiro dia da semana que a comunidade dos discípulos se reúne, o ressuscitado se põe no meio deles e traz a sua paz. Permite que, nesse dia, a comunidade ouça a sua palavra, ele explica as escrituras e se dá a nós no partir do pão. Então, essa grande experiência com Cristo, né, faz da liturgia essa fonte e cume da vida da igreja. Mas ainda nesse tópico, aí nós vamos chegar ao artigo 11. O artigo 11 da Sacrosanto Concílio, né, ele é o fio condutor de todo o documento. Esse artigo 11, que brota justamente de um texto amadurecido de todo o movimento litúrgico, né, das fontes da vida cristã, de tudo aquilo que nós podemos beber da Sagrada Escritura, da patrística, né, vai lembrar que a grande função, né, que nós então vamos ter dentro da liturgia e aquilo que é essencial para nós, enquanto discípulos de Cristo, na liturgia, é justamente a participação consciente, ativa e plena na liturgia. São essas três palavrinhas, né, que vão ser o fio condutor, o pano de fundo de todo o documento, né, da teologia litúrgica. E aqui vamos fazer um destaque. Não é qualquer tipo de participação litúrgica, né? Às vezes a interpretação, né, como qualquer documento, o documento legal, né, e a Sacrosanto Concílio, como um documento concílio, ele tem uma função de lei, né? Ou seja, ele tem um peso de, não um simples discurso, mas ele tem um significado profundo por detrás. A gente percebe que essa leitura da participação ativa, ela foi muito distorcida, né? A ponto que muitos ministros chegaram a entender que participação ativa é misturar as ideias, né, as funções ministeriais da liturgia em que todo mundo faz tudo, e não, né? Não. A participação ativa é justamente a nossa função enquanto membros de um corpo, né? É muito bonito e muito oportuno para nós lembrar, inclusive, do ensinamento de São Paulo na Carta aos Coríntios, que quando ele vai fazer essa comparação da igreja como corpo de Cristo,
São Paulo vai nos recordar que cada um de nós somos membros desse corpo, para que esse corpo mostre toda a sua vivacidade, cada um tem a sua função. Nenhum é melhor que o outro, nenhum é maior que o outro, mas cada um tem a sua perfeita função para criar a sintonia no corpo e assim a participação na liturgia. Cada um, como diz o texto, fazendo tudo e somente aquilo que lhe compete, permite que esse corpo, que é corpo de Cristo, na liturgia, manifeste esta beleza da presença de Cristo e por isso mesmo todos possam fazer a experiência com ele, né? Então a participação ativa, todos fazem tudo e somente aquilo que lhe compete na liturgia, né? E essa definição ministerial, inclusive a definição da função da Assembleia, é muito importante, inclusive teologicamente falando, né? A participação consciente que vai lembrar que o cristão ele não vá à celebração como um desavisado, mas que ele vá realmente compreendendo o mistério que ele vai vivenciar e aprenda dentro da celebração do próprio mistério, que está ali nos educando sempre. E esse conjunto de uma participação ativa, consciente, que é a grande participação piedosa, ela é a participação plena, onde, de fato, o grande corpo de Cristo reunido, congregado em assembleia, tendo o Cristo cabeça na figura do ministro ali manifesto, esse corpo, ele faz a experiência com o próprio Senhor ressuscitado. Então, essa participação ativa, consciente e plena, ela é o pano de fundo que vai nos ajudar a perceber toda a dinâmica da Sacrosanto Concílio. Ela vai estar presente em cada um dos demais capítulos de diversas formas, mas nos mostrando que é dessa maneira que a liturgia é de fato uma verdadeira obra, né? Uma verdadeira obra. Esta obra sacerdotal de Cristo, de nossa redenção e perfeita glorificação de Deus. E a partir deste primeiro tópico, né, do primeiro capítulo, a Sacrosanto ela passa para a necessidade, né, natural da vida da igreja, que é a educação litúrgica. Em grego, né, na dimensão profética, nós chamamos de crises, né? Aquela teologia mais profunda. Então, o próprio texto, né, fala dessa educação litúrgica e da participação ativa, lembrando que é fundamental, né, que haja esta formação do povo, né? Começando pela formação dos professores de liturgia, para que eles criem esse espírito de unidade, entendam e compreendam aquilo que o concílio nos traz. Lembra do ensino da liturgia nos seminários, e quando fala dos seminários, não está falando só do ensino nas faculdades, né, nos cursos de graduação, mas a formação interna dos seminários, que haja esse ensino de liturgia. Fala também que essa formação tem que ser constante, tanto dos seminaristas quanto dos sacerdotes, bem como de todo o povo fiel, né? E termina no processo formativo, lembrando, aqui já é uma atenção, uma delicadeza que o Conselho já começa a ter, a preocupação do correto uso dos meios de comunicação para a formação litúrgica. Isso já naquele tempo, né? E que nós sabemos muito bem, né, que a comunicação no período do concílio ela favoreceu alguma coisa, mas também dificultou muito a recepção do concílio por causa dessas informações, né, que ficam sempre desencontradas aí no meio desse caminho. Bom, a partir daí, ainda dentro do capítulo 1, a terceira parte fala da reforma da Sagrada Liturgia, apresentando esse sentido da reforma, né? E o sentido da reforma da liturgia, ela mais uma vez volta à questão da tradição, né? Lembrando que a liturgia compõe-se de uma parte imutável, porque é de instituição divina, e de partes susceptíveis à modificação, que podem variar no decorrer do tempo. Então, para a igreja, nunca houve dissonância dessa questão, né? Por mais que a gente ouça aqui e acolá nessas últimas décadas, até por parte de alguns bispos, sacerdotes e leigos, né, que mudou isso, mudou aquilo, mas não. A tradição, aquilo que provém do Cristo é imutável. Por isso, recorda, quem tem autoridade de regular, de modificar a liturgia, é a autoridade competente da igreja. O Papa e os bispos em comunhão com ele, né?
Então, o concílio, ele, na verdade, traz aquilo que sempre foi dito sem modificação nesses termos, né? Não há mudança nesse ponto, mas reforça. Fala de um trabalho prudente para que se preserve a sã tradição, né? E que se possa realmente fazer essa reforma naquilo que é possível. E aí vem, né? No artigo 24, também mais uma dos grandes destaques para o documento. O número 24, que vai falar do lugar da Sagrada Escritura na liturgia e na vida da igreja, né? Então, também vou me dar o direito de fazer essa leitura aqui de tão significativa que ela é. Diz o texto: é enorme a importância da Sagrada Escritura na celebração da liturgia, porque a ela se vão buscar as leituras que se explicam na homilia, os salmos para cantar. Com seu espírito e sua inspiração nascem as preces, as orações, os hinos litúrgicos, né, os cantos. Dela tiram a sua capacidade de significação as ações e os sinais da liturgia. Para promover a reforma, o progresso e a adaptação da Sagrada Liturgia, é necessário desenvolver aquele amor suave e vivo pela Sagrada Escritura, que dá testemunho da venerável tradição dos ritos, tanto orientais como ocidentais. Nós sabemos que, desde o período medieval, a presença da escritura na liturgia ela foi desaparecendo. Foi um processo histórico, natural, por várias questões, que não cabe a gente trazer aqui à tona, porque ela abre né, um campo de reflexão bem maior. Mas a proclamação da palavra de Deus, ela foi, ao longo do segundo milênio, né? Ela foi desaparecendo, ela foi ficando ofuscada, opaca, não que ela não existia, ela existia, mas de uma maneira tão sutil que quase não era percebida, né? E o concílio lembra que para reformar a liturgia é fundamental voltar à escritura, porque a escritura é a fonte do canto, é a fonte do rito, é a fonte da estrutura da leitura que é proclamada, é a fonte de tudo, né? Tanto que todos os livros rituais, né, vai dizer no número seguinte, no 25, todos os livros rituais sejam revisados, trazendo a eles o lecionário com as leituras que vão dar fundamento ao sentido dos sacramentos e dos sacramentais. E é o que nós encontramos hoje. Os nossos lecionários, nós temos os textos tanto prefigurativos do Antigo Testamento, os Salmos, bem como textos do Novo Testamento e Evangelhos, que vão fazer essa conexão mais direta entre a palavra e o sacramento, a palavra e o que é celebrado, e o mistério celebrado, né? Bom, e nesse processo, né, o texto então termina dizendo: é fundamental que haja, na revisão da Sagrada Liturgia, uma conexão entre palavra e rito. Para aquilo que seja celebrado, seja manifesto nos gestos, nos elementos, né, e nas orações, esteja em conexão com a Escritura, que essas coisas se complementem, né? Para que não haja dissonância e mostrem justamente a verdade daquilo que é proveniente do Cristo. E aí chega, enfim, ao número 36, que vai falar da língua litúrgica. É uma das coisas que já foi causando um pouco de preocupação nas comissões pré, né, concílio, naquelas comissões preparatórias. E a questão aqui do documento, o documento ele não rejeita o latim, porque o latim ele se tornou uma forma muito ambientada da preservação e da articulação dos documentos da igreja, como essa unidade, né, a escolha de uma língua para unidade, que é uma língua que foi utilizada por muito tempo, né? A igreja nunca não usou sempre o latim antes, nós temos ali nas comunidades de Jerusalém ainda o aramaico, nós temos depois nas comunidades missionárias o grego, né? E o grego foi utilizado por tanto tempo na liturgia, e hoje ainda o resquício desse grego é o Kyrie que nós temos, né? Há ainda uma presença da língua grega no ritual, e outras tantas línguas foram usadas nas famílias litúrgicas. O latim ele vai se fortalecer na liturgia a partir do século IV. Ali que o latim começa a entrar, por ser naquele período histórico uma língua realmente popular
E aí só no final do primeiro milênio, com os povos franco-germânicos, que ele começa a ser utilizado por povos que não têm o latim como língua materna, né? E aí entra naquela fase né, da falta de formação do povo, do desconhecimento da língua, e o latim permanece. Então o texto vai dizer: conserve-se o uso do latim nos ritos latinos, salvo direito particular. Só para o rito latino. Os ritos orientais, cada um vai continuar com a sua língua, que já é costume na celebração. Mas, vem no parágrafo 2º do mesmo artigo 36. Dado que, porém, não raramente o uso da língua vulgar pode revestir-se de grande utilidade para o povo, quer na administração dos sacramentos, quer em outras partes da liturgia, poderá conceder-se à língua vernácula um lugar mais amplo, especialmente nas leituras e admonições ou admoestações, exortações, né? Em algumas orações e cantos, segundo as normas estabelecidas para cada uso nos capítulos seguintes. Então, aqui se traz, né, a possibilidade de você voltar a utilizar, como era originalmente no primeiro milênio da igreja, a língua vernácula, a língua vulgar, ou seja, a língua comum das pessoas. Porque é útil. Útil em que sentido? Porque traz a compreensão, a própria natureza catequética, educativa da liturgia, o uso da língua vulgar, mas preservando-se o texto original sempre latino, pela unidade, neste ponto, né? Então, ali, o documento ele vai trazer essa à tona, na verdade, não uma novidade para a vida da igreja, é uma novidade dentro do documento no período histórico, mas o processo aqui é de volta às fontes. A identidade original da liturgia é rezar na língua vulgar, na língua vernácula, na língua do povo. Então, esse é um dos ganhos nesse ponto. Depois, né, deixando sempre a critério das conferências episcopais essa questão para discernimento e propor à Santa Sé, a autoridade competente, e a questão da língua começou a se articular ao longo dos anos seguintes, né? Bom, ainda no primeiro capítulo, né, lá já no finzinho dele, o documento fala da fundamental missão que reside no bispo e, consequentemente, nos sacerdotes e diáconos, demais presbíteros e diáconos, né? De incrementar a liturgia na vida da diocese e das paróquias, para que haja, de fato, constante formação do povo, consciência do povo, participação do povo, né? Então, nesse ponto, a quarta parte do primeiro capítulo, ela lembra essa missão fundamental que o bispo vai ter na vida diocesana, como aquele que é o grande gerenciador, né? Como aquele que vai ser o articulador da vida litúrgica da diocese, né? Então, nesse ponto, o que o documento está tratando? Simplesmente mais tocando na questão da comunhão e da unidade da igreja, né? O que nós vemos, essas discrepâncias, né, é um ataque à comunhão, à unidade, porque o documento nunca propôs que cada paróquia e cada igreja particular veja do seu jeito, não. A comunhão e a unidade, ela deve ser sempre preservada, né, justamente diante da sã tradição, mas para que haja uma consciência da verdadeira participação do mistério de Cristo. E aí o bispo tem essa função de gerenciar, né, todo esse conhecimento. E aí fala das comissões, né, para ajudar nessa recepção, na reforma litúrgica, as comissões nacionais de liturgia, comissões diocesanas de liturgia, comissões paroquiais, quer dizer, de liturgia, música e arte sacra, né? Porque serão justamente os organismos de comunhão para que a liturgia seja amplamente vivenciada em todas as realidades. E às vezes o que nos falta é justamente viver essa comunhão. Todas as dioceses têm as suas comissões, né, de liturgia, música e arte sacra, mas o problema, né, o pecado do tempo é justamente essa falta de comunhão, porque as comissões trazem, as comissões propõem, elas têm justamente essa função de trazer sempre essa atualidade dos documentos, da reflexão, para justamente promover essa unidade, né, sempre sob a
a guarda do bispo diocesano. Então, isso é uma questão fundamental que o documento, então, termina dizendo no primeiro capítulo. Os capítulos seguintes, né, do documento, o Adriano só me permite, eu só esqueci o horário que conclui o nosso texto. Não, Mas a pode live... ficar tranquilo, padre. Pode ficar tranquilo. Ah, tá. A parte mais densa teologicamente e, consequentemente, pastoralmente, é esse primeiro capítulo, né? Que vão trazer todos esses elementos norteadores, né, para a liturgia, a função da liturgia, né? Ela como exercício da função sacerdotal de Cristo, a participação ativa, que vai ser o fio condutor de todo documento, enfim, cada um desses tópicos. Porque todos esses tópicos do primeiro capítulo, eles vão influenciar os demais capítulos, do segundo ao sétimo, né? O próximo capítulo, o segundo, ele vai trabalhar sobre o mistério da Eucaristia. Depois nós temos ali o capítulo terceiro trabalhando sobre os demais sacramentos sacramentais, o quarto sobre o ofício divino, o quinto sobre o ano litúrgico, o sexto sobre a música sacra, o sétimo sobre a arte sacra, né? Exalfar, assim, todos esses capítulos que vão falar das diversas áreas da vida litúrgica, todos serão iluminados pela teologia litúrgica do primeiro capítulo, né? A questão da participação ativa, do fomentar na vida diocesana, a questão da autoridade competente, a liturgia como fonte, como tudo isso, né, vai ser o fio condutor, especialmente a participação ativa, para os capítulos a seguir. Então, os demais capítulos, eles são menores, né? Ou seja, em comparação com o primeiro, no seu tamanho, mas cada um deles traz a sua questão particular, né? A sua novidade. O capítulo segundo, então, que trata sobre a Eucaristia, ele já começa no artigo 47, lembrando, afirmando ou recordando que a Eucaristia é de instituição do próprio Cristo, né? Na noite que ele foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e seu sangue foi dado à igreja, né? E permanece, se perpetua, né? É uma palavra, um verbo que vai entrar como uma resolução de grandes reflexões que surgiram desde a escolástica para entender o mistério eucarístico. Então, o concílio vai trazer esse verbo para tratar de muitas questões referentes à Eucaristia, no período escolástica, da Reforma Protestante, do Concílio de Trento, vai lembrar que a Eucaristia é a manifestação, ou seja, a forma em que Cristo perpetua, né, no decorrer dos séculos, com seu corpo e seu sangue, o seu mistério salvador, desde o sacrifício da cruz. E ele confia à Igreja, sua esposa, né, este memorial de sua morte e ressurreição. Esse primeiro capítulo, esse primeiro artigo, está cheio de elementos teológicos importantes, né? A Eucaristia como instituída por Cristo, né? A Eucaristia como presença, então, novamente tratando do Cristo no seu corpo e seu sangue, é a maneira de se perpetuar da obra salvífica de Cristo, né? Do sacrifício de sua cruz e da sua ceia, que é dado à igreja como um memorial. Uma outra palavrinha aí que é fortemente destacada e ela é importante porque ela foi realmente trazida à tona novamente pelo movimento litúrgico. O memorial como um conceito, né, judaico-cristã de uma celebração que não só recorda, mas atualiza, ou seja, a celebração memorial ela é justamente essa teologia da contínua presença e ação salvífica de Deus, né? Não memorial como uma mera recordação, como uma representação, mas como uma presença atuante, né, dessa obra salvífica. E esse capítulo então traz essa questão do memorial, o memorial do mistério pascal de Cristo, né, que é o coração da liturgia, o coração da nossa profissão de fé, tá? E a partir disso, o texto, né, pede a revisão, né? Lembra que é necessária a revisão de todos os textos referentes ali à Eucaristia, a revisão no sentido de lembrar que é fundamental perceber uma conexão, tanto entre a palavra quanto o mistério celebrado,
né? Então, a revisão é simplesmente esse olhar de conexão para que tudo aquilo que nós celebramos, né, o que é proclamado na palavra, seja de fato vivenciado e acontecido na liturgia. E aí tem dois princípios da teologia litúrgica que estão conectados, né? Anúncio e realização. A liturgia, ao mesmo tempo que anúncio, ela proclama a ação salvífica, nela, pelas palavras, gestos, sinais, ela se realiza. Então, aqui mostra esse elemento fundamental da teologia litúrgica, né? Toda liturgia é anúncio e realização. Por isso, o concílio pede, nessa revisão, que no que diz respeito à Eucaristia, ou seja, à própria missa, né, haja uma revisão dos textos para que essa conexão fique sempre clara, visível, né, entre aquilo que nós proclamamos, anunciamos e aquilo que é celebrado. Tá? Fala nesse ponto também da importância no que diz respeito à palavra de Deus, da homilia. O Concílio Vaticano II, ele também, no processo de volta às fontes, ele traz à tona a homilia, porque a homilia, ela desaparece durante o segundo milênio, ela vai desaparecendo lá no final do primeiro milênio, ela vai dando lugar ao sermão. E qual que é a diferença entre homilia e sermão? Essa diferenciação é atual. Primeiro, uma diferenciação prática. Agora ela é conceitual. Porque se nós pegarmos os textos antigos do primeiro milênio, falar de homilia e falar de sermão é a mesma coisa, né? Mas depois que houve uma mudança prática, então hoje nós temos uma diferença conceitual. Então, o sermão, que é justamente uma pregação, que tem como índole, como elemento central, uma temática. O sermão, o sermão, ele prega sobre um tema, né? O sermão é como uma reflexão teológica que prega sobre aquele único tema. A homilia, a palavra homilia, que vem do grego, que significa conversa familiar, ela é uma partilha, né, do irmão mais velho, daquele que preside a celebração, que vai levar em conta três coisas, né? O mistério celebrado naquele dia, a palavra proclamada naquele dia, né? E quando fala de mistério celebrado, os sacramentos que estão ali. Às vezes, numa missa, além da Eucaristia, você tem um batismo, uma crisma, né? Então, está tudo dentro do mistério celebrado, a palavra e a vida da comunidade. A homilia tem que conter esses três pontos. E é isso que o conselho resgata. A diferença entre homilia e sermão é que o sermão, nesse período do segundo milênio, ele era como que um corte, uma espécie de cicatriz dentro da celebração. A celebração ia até tal ponto, né? A celebração parava, o pregador subia no púlpito, começava o sermão até com o nome do Pai, fazia aquela prédica, dissertava sobre aquele tema moral, teológico, seja lá o que for, fechava, né, a sua pregação e depois a missa voltava a acontecer. A homilia não, ela é parte integrante da celebração. E aqui faço um destaque para vocês. O concílio foi assim muito sutil. Ele trouxe palavras módicas, né, bem suaves sobre a homilia, o que foi se dando intensidade nos últimos anos. Até chegar agora, por exemplo, na Evangelho Gaudium, no Papa Francisco, e no Diretório Homilético, em que vai se dizer que vai mudar um pouco o conceito da questão, dizendo que a homilia seja raramente, deixe de ser feita. O diretório homilético, ele é diferente do que estava no missal anteriormente, que dizia que a homilia ela é altamente recomendada nos domingos, né? E possível durante os dias de semana. O diretório homilético diz assim, ó, não faça homilia só em casos extremos, do contrário, sempre faça. Ele vai mudar um pouquinho, mas é aqui, no capítulo 2, justamente no número 52, né, que vai lembrar da função da homilia, como aquela que expõe os mistérios da fé, as normas da vida cristã a partir da palavra proclamada e das orações do texto sagrado. Fala novamente da língua, e para não estar satisfeito, esse capítulo ainda traz mais uma grande preciosidade para nós, que é a questão da comunhão dos fiéis, que já havia sido reformada, né, na primeira metade do século XX, mas ele vai lembrar duas coisas. Primeiro,
a necessidade, né, a importância de que a comunhão dos fiéis seja com a Eucaristia, e isso vai surgir nos documentos a seguir, né? Seja na Eucaristia consagrada naquela missa, mas o destaque, né? O destaque é justamente a comunhão sobre as duas espécies. A comunhão sobre as duas espécies, ela desapareceu. Ela desapareceu no segundo milênio também, restrita somente ao sacerdote que presidia. E aqui o texto vai dizer: a comunhão sobre as duas espécies, firmes os princípios dogmáticos estabelecidos pelo Concílio de Trento, pode ser permitida aos clérigos religiosos, aos leigos, e nos casos a determinar pela Santa Sé e ao arbítrio do bispo diocesano, né? Como seria o caso de recém-ordenados, professos, profissão religiosa, neófitos, e depois vai abrir um leque. Aqui só dá o pontapé. O missal ele vai ampliar, né? Porque a comunhão sobre duas espécies, ela por vários motivos históricos, né, inclusive algumas necessidades, ela foi diminuída na sua presença tão ampla como era comum no primeiro milênio. Todo mundo, né, especialmente nos primeiros séculos, comungava sobre as duas espécies. E o concílio convida, né, esse resgate da comunhão sobre as duas espécies é uma das coisas que mais assustou, né, mais assustou ali também essas comissões preparatórias e alguns bispos, porque há muito tempo já não se tinha essa prática do povo, né, poder comungar sobre duas espécies de outras pessoas. Além disso, né, esse capítulo também traz uma outra novidade, né, que é a questão da concelebração eucarística, né? Até então, desse período, né, em mais de 1000 anos, a missa era presidida e, né, celebrada só por um sacerdote, né? E se houvessem outros, eles tinham outras funções litúrgicas que não eram de concelebrante, né? Podiam, inclusive, exercer a diaconia ali e tudo mais. Mas quando se traz a concelebração, e o motivo de se trazer a concelebração a partir desse elemento das voltas às fontes, é claro, é lembrar desta unidade que a celebração tem, né? Dessa unidade da própria dimensão da celebração, do próprio Cristo que preside a todos. Então, o texto aqui, né, vai lembrar que a concelebração manifesta a unidade do sacerdócio, e é uma prática que foi constante tanto no Oriente como no Ocidente, né? Por isso, o concílio dá novamente essa faculdade de concelebrar e começa a ampliar, né? Primeiramente na Quinta-feira Santa, por ocasião da missa crismal, depois missas de concílios, conferências episcopais e sínodos, missas de bênção de abade, e depois começa a ampliar vários outros tópicos, né? Então, aqui o texto simplesmente ele novamente traz à tona a questão que começa a ser depois refletida e estruturada nos documentos posteriores, essa volta da concelebração, né? Mas, e aqui é um fator que nos chama atenção, É, lá no finalzinho do número 57, que fala da concelebração, o texto ele traz uma questão que ficou pendente desde as acusações da Reforma Protestante, que o Concílio de Trento não resolveu, né? Isso historicamente é muito claro, que é sobre a questão do sacerdote celebrar individualmente. O sacerdote celebrar a missa sem o povo. Aqui o texto vai dizer: ressalva-se, contudo, que mantém a faculdade de qualquer sacerdote celebrar individualmente, mas não simultaneamente, na mesma igreja, nem na quinta-feira santa da ceia do Senhor, né? Então, antes, vários sacerdotes podiam estar celebrando missas individuais dentro de uma mesma igreja, né? Historicamente, aqui na campanha, nós temos um acontecido, né, nos 50 anos na comemoração dos 50 anos de ordenação sacerdotal de Dom Inocêncio, que foi o segundo bispo, de se montarem aí 49 altares, junto com mais o altar da catedral, para que os 50 padres, né, quer dizer, 49 padres junto com ele, o bispo, né,
celebrando o altar da catedral principal, 50 missas celebradas ao mesmo tempo, né? Então, era algo que era muito comum, porque se celebrava às vezes no mesmo lugar. Então, o concílio ele proíbe se celebrar, né, a missa, no mesmo lugar duas missas, né? Dá a possibilidade, e até que na terceira edição do Missal nós temos essa novidade na verdade vem dos últimos anos, de chamar missa com assistência de um só ministro. Quer dizer, quando tiver necessidade de o sacerdote não puder ter o povo, ao menos uma pessoa junto com ele. Então vai mudando ao longo dos últimos anos essa questão, para que não se torne a prática da celebração da missa algo muito pessoal, né? Mas a celebração da Eucaristia, como qualquer sacramento, é uma celebração da igreja, da comunidade, ok? Bom, no que diz respeito ao capítulo terceiro dos demais sacramentos, o processo é o mesmo. Vai falar da língua, da revisão dos ritos, da liturgia da palavra, da pregação, né? Em cada um deles, o texto vai chamar a atenção. Mas um dos destaques que nós temos aí, nesse capítulo terceiro, é o resgate do catecumenato, que desapareceu, né? Foi desaparecendo ao longo dos séculos, mas especialmente depois, né, daquele período das grandes conversões, né, depois ali do próprio Constantino, da sua conversão, junto com todo o Império Romano, e depois vários reinos foram se convertendo, e aqueles batismos em massa, e aí o catecumenato começou a ser impossível, né, dada a quantidade de pessoas. No número 64 da Constituição, terceiro capítulo, quando vai falar do batismo, ele vai falar da revisão dos ritos do batismo de criança, inclusive falar da revisão do rito de batismo para o adulto, né? Fazer essa distinção dos ritos, fala da língua, mas aí fala da restauração do catecumenato, né? E aí, nesse ponto, o processo também de volta às fontes, todo esse trabalho do movimento litúrgico foi importante para que se trouxesse todo o processo catecumenal, que, na verdade, mesmo o Conselho tendo falado, a gente tem descoberto nos últimos 25 anos, né? Aqui no Brasil mesmo, foi com a segunda Semana Brasileira de Catequese, né, com adultos, catequese adulta, que a questão do RICA, do Ritual de Iniciação de Cristição de Adultos, o catecumenato, ele foi realmente conhecido, né, reconhecido, o ritual conhecido aqui no Brasil, e até hoje a gente tem esse trabalho, né? Mas o texto fala então do rito do batismo de adultos, qual a diferença do rito de batismo de crianças, adaptações, a questão da bênção da água batismal, né? Rito, e depois os demais sacramentos. Não sei se alguns devem se lembrar que era muito comum que antes se abençoava a água batismal na vigília pascal e ela era guardada num recipiente para o ano todo, né? Hoje há esse costume ainda, mas você abençoa a água na vigília pascal para os batismos que tem durante o tempo da Páscoa, mas qualquer outro tempo que haja batismo, você pode abençoar a água. Então ele traz essa questão também, como também uma revisão de todos os outros ritos, todos. Vai falar de um por um para ser revisado, inclusive dos sacramentais, né? O rito da consagração das virgens, dedicação de igreja, exéquias, tudo vai ser apresentado nessa mesma índole, textos bíblicos, orações, a palavra unida ao gesto, a língua, né? Enfim, tudo isso vai ser apresentado dentro do capítulo terceiro, tal como foi do segundo. No capítulo quarto, o destaque que eu trago é que o concílio ele recorda simplesmente que o ofício divino, né, que nós também chamamos de liturgia das horas, que foi algo que ficou simplificado, muito resumido, né, ao longo do segundo milênio. Era inclusive chamado também de breviário, porque ficava no único livro todas as orações. O que o concílio apresenta aqui? Duas questões que são importantes. Primeiro, a revisão que vai pedir que as horas sejam celebradas nos seus devidos momentos, ou seja, que o sacerdote, o diácono ou quem quer for que reze a liturgia das horas, não reze todas as horas no mesmo horário, mas corresponda à verdade das horas, né? E isso é fundamental porque a liturgia das horas, os cânticos, os salmos, as orações,
elas estão muito bem entranhadas na dinâmica do dia, né? Então, quando reza-se uma oração fora do seu horário previsto, ela quebra o seu sentido, inclusive celebrativo, enfim, do mistério. Então, esse é o primeiro ponto, né? Rezar as horas nos seus momentos devidos e lembrar que é uma oração de toda a igreja. Não é uma oração só do sacerdote, do religioso, mas oração para todo o povo de Deus. Aqui no Brasil, nós tivemos uma tentativa, né, que está aí, né, não sei se não ficou tão ampla, que foi o ofício divino das comunidades, que é a liturgia das horas reformada e mais simplificada, né? Mas uma maneira de se trazer aos poucos, né, esta oração que é natural da igreja, do povo de Deus, que vem da tradição judaica, ela tem um novo formato, né, uma nova identidade no cristianismo, mas perdura e para que o povo volte a rezar, né? Porque rezar as orações das horas é rezar de fato uma oração litúrgica, que é nesse ponto, se a gente pudesse utilizar essa palavra, não é muito positiva, mas é superior a orações devocionais particulares. Não que as orações devocionais não tenham tanta importância, claro que tem, né? E, inclusive, isso vai ser falado dentro do documento sobre a piedade popular, né? Se acena, mas o ofício divino, que é a oração das horas, ele tem uma riqueza teológica, catequética, celebrativa muito superior. E algo que é da igreja, de todo o povo de batizados e não só de alguns. Então, o documento tem esse destaque nesse tópico, né? Inclusive pedindo que essas orações, inclusive nos domingos e dias solenes, sejam rezados com o povo, né? Aqui se pede, inclusive na própria introdução da liturgia das horas, se pede que as vésperas, né, ou laudos do domingo, sejam rezados na igreja, o sacerdote com o povo, coisa que raros são os lugares que acontecem, mas justamente para lembrar que é uma oração da igreja, né? Quando nós entramos no capítulo 5º, entramos no ano litúrgico. E aqui, né, o texto, na teologia, na natureza do ano litúrgico, ele vem nos lembrar, né, número 102. A Mãe Igreja considera seu dever celebrar, em determinados dias do ano, a memória da sagrada obra da salvação do seu divino esposo. Em cada semana, no dia que chamou de domingo, celebra a ressurreição do Senhor, como celebra também uma vez por ano na Páscoa, a maior das solenidades, unida à sua paixão. Distribui todo o mistério de Cristo pelo correr do ano, a encarnação, nascimento, ascensão, Pentecostes, a expectativa da vinda do Senhor. Com esta recordação, diz o documento, a igreja oferece aos fiéis as riquezas de obras e merecimentos do Senhor, a ponto de os tornar como que presentes a todo tempo, para que os fiéis, em contato com eles, se encham de graça. Bom, esse texto aqui é a teologia originária, né, básica, fundamental do ano litúrgico, porque lembra que o eixo de toda a celebração da vida da igreja é o mistério pascal de Cristo. Em todas as celebrações dos sacramentos sacramentais, inclusive da Eucaristia, que nós temos a vivacidade de todo o ano litúrgico de modo tão evidente, né? São focos, faces do mistério de Cristo. Ele é o centro. Pode parecer redundante hoje dizer isso, né? Mas a verdade é que as celebrações foram perdendo um pouco da sua visibilidade cristológica, dado aos acenos devocionais que tomaram muito peso. Hoje ainda nós temos esse peso devocional em muitos lugares, especialmente onde há santuários, parece que a devoção ela sufocou o elemento central, que é o mistério pascal de Cristo. Tanto que os itens posteriores aqui do capítulo 5º do ano litúrgico, ele vai relacionar a Virgem Maria, os santos, tudo ao mistério de Cristo. Lembrar que todas as celebrações, elas precisam constar, manifestar a visibilidade desse mistério de Cristo. E neste ponto, né, o importante, continua o documento falando, é de se valorizar, né, os elementos centrais do ano litúrgico, e o primeiro deles é o próprio domingo, o dia do Senhor.
e a partir do domingo as solenidades e festas, e aí cada um dos tempos litúrgicos. Porque quando nós, de fato, colocamos a centralidade do mistério nos domingos, né? E manifestamos na diversidade dos tempos do ano litúrgico essas faces do mistério, os santos, a Virgem Maria, os apóstolos, os mártires, todos eles se conectam perfeitamente ao mistério e, de fato, essa é a sua função, serem testemunhas do mistério de Cristo. Então, o documento traz aqui, nesse capítulo 5º, essa teologia. A grande teologia do mistério pascal, né? Que vai ser o centro orientador e norteador de todas as celebrações do ano litúrgico, né? Dos sacramentos e sacramentais. O ano litúrgico, ele, na sua teologia, manifesta então as faces do mistério de Cristo. E aí diz aqui, no número 108, oriente-se o espírito dos fiéis em primeiro lugar para as festas do Senhor, as quais celebram durante o ano os mistérios da salvação, e para o ciclo destes mistérios possa ser celebrado de modo devido e na sua totalidade. Desse ao próprio do tempo lugar que lhe convém, de preferência sobre as festas dos santos. É o que fica muito evidente hoje. Por exemplo, nós temos na vida da igreja santos para todos os dias do ano. Mas, por exemplo, quando entramos nessa dinâmica, né, da distribuição das celebrações dos santos, essa distribuição do ano litúrgico, nós temos ali o calendário geral, universal da igreja, com aqueles santos que é o próprio Papa que define, né, para o calendário universal da igreja, seja solenidade, festa ou memória. E aí você tem aqueles que são de calendário particular, né, de um país, de uma família religiosa, e mesmo nisso, né, mesmo sendo de uma família religiosa, a família religiosa ela tem que definir dentro do seu calendário quem será solenidade, quem será festa, memória ou memória facultativa, né, para que a celebração dos santos ela se aplique de fato onde convém. Porque se a gente for celebrar todos os santos, não é espaço para o mistério de Cristo. Né? Tanto que nós temos, por exemplo, na Quaresma, como no Advento, que são esses tempos fortes de preparação, todas as memórias litúrgicas elas se transformam em comemorações. Quer dizer, eu só vou celebrar na liturgia o próprio daquele santo se for muito conveniente para a comunidade. Do contrário, é a liturgia quaresmal, a liturgia do Advento. Né? Para que o mistério de Cristo permaneça como centro visível norteador da liturgia. Né? E todos os santos, a Virgem Maria, os apóstolos, sempre voltados para ele. Na conexão com o mistério de Cristo, né, do ano litúrgico, nós temos o capítulo 6º, então, o seguinte, que é sobre a música sacra. A música sacra, né, é um texto belíssimo, né, um texto, assim, que traz realmente definições muito claras para nós sobre a função que a música litúrgica tem na igreja. Primeiro, número 112. Número 112. O texto já lembra qual é a função da música. Porque se perdeu. A música se transformou, especialmente desde a Idade Moderna, né, desde Trento, mais num elemento decorativo da celebração, período do Barroco, do Rococó, né, do que um elemento que compõe e é evidência do mistério litúrgico. Né? Então diz assim: a tradição musical da igreja é um tesouro de inestimável valor, que excede todas as outras expressões de arte, sobretudo porque o canto sagrado, intimamente unido ao texto, né, ou seja, a palavra, a oração, constitui parte necessária ou integrante da liturgia solene. O canto não é para deixar a celebração bonita, não é a função primeira do canto. Não é para embelezar. Mas o canto, ele está unido ao mistério celebrado, ao texto, à oração, à palavra. O canto litúrgico, ele nasce da palavra proclamada naquela celebração e ele integra a liturgia. Ele não é opcional. Ele não é algo para enfeitar, né? Então, a função de um canto, o canto litúrgico é aquele canto que destaca, que evidencia, que manifesta a realidade do que está sendo celebrado. E continua.
não cessam de enaltecer a Sagrada Escritura, os santos padres, os romanos pontífices, ainda que recentemente Pio X vincaram com mais insistência na função ministerial da música sacra no culto divino, né? Porque nós temos justamente a evidência, a clareza de que a música sempre fez parte da vida celebrativa da igreja. Inclusive, a Paulus tem uma coleção interessante, né, que é o canto cristão na comunidade primitiva, que procura mostrar esse movimento, né, da função do canto, né? E aí, ainda continuando nesse mesmo artigo, a música sacra será por isso tanto mais santa quanto mais intimamente unida estiver a ação litúrgica, como expressão de oração, de comunhão, de maior solenidade das funções sagradas. Então, a música litúrgica, ou também chamada de música sacra, que é a mesma coisa, a música litúrgica ou sacra é aquela que canta o mistério celebrado naquele dia. Diferente de um canto pastoral, né? Diferente de uma música religiosa que traz elementos da fé, mas não nascem da liturgia nem para a liturgia, mas a música litúrgica ou sacra é aquela que canta o elemento sagrado, ou seja, o mistério celebrado, né? Por isso, o concílio chama atenção que a nobreza da música litúrgica, ela deve ser preservada para que manifeste a realidade daquilo que está sendo celebrado, e lá no 113 vai dizer, né, trazendo aquele fio condutor da participação ativa, que na música litúrgica haja a presença do canto tanto no ministro ordenado quanto no povo. A música litúrgica não é para o coral. Ela não foi feita para o coral. Ela foi feita para a parte que é do presidente, cantos presidenciais, e os demais cantos da Assembleia, cantos do povo, né? É função do povo, da comunidade celebrante, cantar na liturgia. E a partir daí, tal como nos capítulos anteriores, se pede então a revisão da música sacra, a adaptação, né, dessa música sacra, a aplicação dela à diversidade das culturas, né, a importância do compositor sacro, que é aquele que está munido tanto do elemento litúrgico, teológico, bíblico, né, e musical, né, aquele que compõe a música litúrgica, ele tem que ser versado tanto na música quanto também na liturgia, na teologia, né, e continua como parâmetro da música litúrgica o canto gregoriano. O canto gregoriano não é simplesmente uma forma de cantar, né? Não é uma maneira, não é um tipo de canto que é equiparado aos outros. O canto gregoriano, ele surge como um serviçal, né, ao próprio mistério cantado, a palavra. A estrutura, por exemplo, da notação musical do canto gregoriano é de dar destaque à palavra, né? Tanto que o canto gregoriano, a sua instrumentação, mesmo que no período lá do primeiro milênio, no segundo milênio, os instrumentos musicais eles vão evoluindo, mas dentro do canto gregoriano, né, a instrumentação, a própria melodia, ela só tem uma função: servir ao texto, à palavra, ao mistério, né? Então, para a música litúrgica da igreja hoje ainda, né, não é que se precise cantar aquela melodia de canto gregoriano, tal como um monge no mosteiro, né? Não é que se tem essa necessidade, mas ela é o princípio da música litúrgica. Então, se você tem o texto litúrgico, o salmo, o canto de entrada, em que o instrumento, a melodia, ela serve ao texto, ou seja, ao mistério que está sendo cantado, proclamado, beleza, é uma música litúrgica. Agora, se você tem uma melodia complexa que ninguém consegue cantar, que não é possível participação ativa, uma melodia que não serve a palavra, em que há até uma disputa entre a melodia e o texto, né? Em que a melodia tem mais evidência do que o próprio texto, do que é cantado, então nós temos um problema. Então, aqui, o texto, né, a própria teologia e o elemento da promoção da música sacra, da pastoral em prol do canto, ela lembra que, sendo o canto gregoriano, né, o parâmetro, a partir da diversidade das culturas, se pode admitir, né, número 119,
né? Se pode admitir uma tradição musical própria dos povos, mas que ela seja utilizada nessa conexão com o canto gregoriano, para servir a música, né? Então, é fazer um trabalho de adaptação. Faço aqui um parênteses, né? Muitas pessoas aqui no Brasil, por exemplo, fazem uma grande crítica ao inário da CNBB, especialmente a compositores, né? Como o Frei Joaquim Fonseca, que é aqui mineiro, né? Que tem uma estrutura musical muito lá do norte de Minas, como nós temos o Reginaldo Veloso, e outros aí que vão pegar mais aquela função nordestina, mas se você for perceber essa composição do inário da CNBB, essa composição destes compositores ali, como muitos outros que a gente poderia citar, elas são todas embasadas na tradição musical brasileira, mas que tem como pano de fundo o gregoriano. São melodias que servem ao texto. Diferente, por exemplo, dessas melodias dessas comunidades carismáticas, católicas, de canção nova, que são melodias que já não têm nenhuma estruturação e função, né, como base no gregoriano. Essas são músicas mais que têm um elemento mais do clássico, algumas voltas ali do período do barroco, do rococó, alguma coisa que foge ao texto, né? É, Então, é um elemento que se fala, então, dessas adaptações, né? Bom, nesse ponto, o canto vai chamar atenção tanto da possibilidade de se continuar usando o latim, tanto a língua vernácula também na liturgia, as duas coisas são possíveis, mas o número 120, ele é um número que eu acho que não entrou na cabeça de muita gente, não. O número 120 vai falar sobre os instrumentos musicais. O que que ele diz? Tem, assim, grande apreço na Igreja Latina o órgão de tubos, instrumento musical tradicional e cujo som é capaz de dar às cerimônias de culto um esplendor extraordinário e elevar poderosamente o espírito para Deus. Porém, podem-se utilizar no culto divino outros instrumentos, segundo o parecer e com consentimento da autoridade territorial competente, né, conforme foi estabelecido nos números anteriores, contanto que esses instrumentos sejam adaptados ou sejam adaptáveis ao uso sacro e não desdigam a dignidade do templo e favoreçam realmente a edificação dos fiéis. Então, na verdade, o que que o texto diz, né? Porque fechar no órgão, um órgão de tubos não é uma coisa tão antiga assim, né? É uma coisa que nós temos um destaque, especialmente no segundo milênio. Mas na antiguidade cristã tinha órgão de tubos, né? Então o órgão ele fica, de fato, ele tem uma beleza, né? Enquanto instrumento musical, mas o concílio, ele, no mesmo caminho, né? Ele lembra que todo instrumento musical, qualquer um, pode ser utilizado na liturgia, contanto que utilizado com sabedoria para favorecer o canto, né? Eu lembro de uma experiência que eu tive quando eu fiz missão lá no Espírito Santo, depois da teologia. Eu fui para uma paróquia, tinha um grupo de jovens que tocava sempre nas missas lá. E era um grupo que tinha, assim, eu nunca tinha visto tanto instrumento musical numa missa. Nunca vi, foi a primeira vez. Tudo que vocês podem imaginar. Tinha bateria, baixo, carrão, batuque, tambor de tudo quanto é tipo. Era uma infinidade. Eram 18 instrumentistas. Tinha uns que tocava dois, três instrumentos, variava lá. Fora a turma do canto, né? Mas você imagina todos os instrumentos numa quaresma. Qualquer um ia ficar espantado. Assim, misericórdia, vai ser uma quaresma que você não vai ter silêncio. Pelo contrário, né? Foi uma quaresma piedosíssima, com todos os instrumentos. Então, na verdade, o problema não é o instrumento, é a forma do uso dele, né? E aqui, é claro, a sabedoria e daquele que sabe tocar, utilizar o instrumento e sabe da liturgia, para poder bem utilizá-lo, né? Então, o texto vai dizer isso. Depois nós temos cartas de Paulo VI, né? Temos um documento sobre música litúrgica, uma coleçãozinha, que o Papa Paulo VI ainda, ele ressoa tudo isso aí. É um absurdo quando você chega alguém e diz, ah, mas não sei o quê, porque não pode ter bateria na igreja. Onde está escrito isso? Pode ter. Pode ter qualquer um, né? Sabendo tocar e servindo a música litúrgica, qualquer instrumento possível. Está muito claro aqui no número 120,
né? E termina esse capítulo chamando atenção para a função, o ministério do compositor da música litúrgica. Que é diferente de quem compõe, né, uma música religiosa, né, tipo Padre Zezinho, Padre Fábio, e, né, a música religiosa que é pro dia a dia da vida cristã, mas para a liturgia há um ministério, né? Então, valorizar a música sacra e aumentar o patrimônio, diz o número 121. É preciso que a composição da música litúrgica apresente as características da verdadeira música sacra, que devem ser cantadas não só por grandes corais, mas para qualquer grupo, mesmo que pequenos, para favorecer uma participação ativa de toda a Assembleia dos Fiéis, né? E por isso os textos, né? Os textos do canto sacro, eles têm que estar de acordo com a doutrina católica e inspirar-se na escritura e nas fontes litúrgicas. Nós temos um problema. Eu, ano passado, fiz vários encontros sobre o Missal Romano, e uma das coisas que se destacava é justamente ressaltava-se a questão de muitos lugares utilizar aquela melodia muito comum, né? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Essa musiquinha que foi composta por uma pessoa que, é claro, não é um compositor litúrgico, né? Que não conhece muito bem liturgia, muito menos de teologia, que é, claro, uma composição inocente, mas ela foi notificada tanto pela CNBB há muitos anos atrás, como pela Congregação da Doutrina da Fé, por conter uma heresia, né? A heresia treteísta, né? Por justamente você tirar a fórmula litúrgica em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, né? De um Deus em três pessoas para três deuses, né? Algo sutil, algo que passa quase que despercebido, mas é falta de conhecimento de quem compõe. Então a música litúrgica ela não pode ser composta por qualquer pessoa. Tem que ter realmente a pessoa que compreende a teologia, compreende a liturgia, o mistério, e é preciso que seja aprovada. A música litúrgica precisa ser aprovada pela autoridade competente, né? Concluindo, para a gente poder abrir aí as questões, já são quase 10 horas, né? Arte sacra, né? O que eu gostaria de destacar sobre a arte sacra, né? É A arte sacra, do mesmo modo como a música, ela faz parte das origens do cristianismo. Ela está presente desde lá, né? E diz o número 122. Entre as mais nobres atividades do espírito humano estão de pleno direito as belas artes, como muito especialmente a arte religiosa, e dentro da arte religiosa, no seu mais alto cimo, a arte sacra. Porque nem toda arte religiosa é arte sacra. A arte sacra, ela é feita para quê? Para a liturgia. Elas tendem, por natureza, a exprimir de algum modo, nas obras saídas da mão do homem, a infinita beleza de Deus e orientados para o louvor e glória de Deus, né? É, Esta é a razão porque a Santa Mãe Igreja amou sempre as belas artes, formou artistas e nunca deixou de procurar o contributo delas, procurando que os objetos atinentes ao culto fossem dignos, decorosos, belos, né? Como verdadeiros sinais e símbolos do sobrenatural. Aqui o número 122 vai ligar com algo que está lá no capítulo 1º, que eu não citei, deixei para agora, é o número que fala da nobre simplicidade da liturgia. A nobre simplicidade da liturgia é aqui descrita com essas três palavras: digno, decoroso, né? Ou seja, a dignidade, o decoro dele sobre a sua função, a sua simplicidade em vista da função e sua beleza, né? Então, dignidade, a nobreza simples e a beleza é aquilo que é fundamental para todo objeto litúrgico. Não precisa ser, né, a casula com mais brocados e fios de ouro do mundo para que ela seja digna para a liturgia, né? Mas que não seja a mais rasgada e etc e tal.
Mas tudo aquilo que tem dignidade, o cuidado, né? Aquela nobreza simples e beleza, né? Deve sempre estar orientado para a fé e a piedade. É isto que é necessário para a arte sacra, né? Então não é o pior, mas não precisa ser também o mais caro, mas aquilo que manifesta de fato o verdadeiro louvor a Deus pela sua forma. E aqui, né, neste ponto, o texto chama, no número 123, atenção para um elemento que também hoje não entra bem na cabeça das pessoas. O texto diz: a igreja nunca considerou um estilo como próprio seu, mas aceitou os estilos de todas as épocas, segundo a índole e condição dos povos, a exigência dos ritos, criando deste modo, no decorrer dos séculos, um tesouro artístico que deve ser conservado cuidadosamente. Seja cultivada livremente na igreja também a arte do nosso tempo, a arte de todos os povos e regiões, desde que sirva com a devida reverência e a devida honra às exigências dos edifícios e dos ritos sagrados. A igreja nunca teve um estilo de arte própria. A igreja sempre acolheu nas diversas realidades, nos diversos ritos espalhados pelo mundo, a arte própria de cada tempo e de cada cultura, né? Toda arte. Sempre utilizando-se o que há de melhor na arte de cada tempo, de cada cultura, que possa servir ao rito, à liturgia. Porque a arte vai ser servidora do mistério, e não o contrário. Então, aquilo que é da arte que pode servir para manifestar a beleza do mistério. Então, qualquer arte é possível. Qualquer tipo de arte, de qualquer tipo de cultura, desde que ela seja utilizada em vista disso, da melhor forma possível, né? E a partir disso, destaca três palavrinhas: que não haja depravação da forma, né, pela insuficiência, mediocridade ou falsidade de expressão artística. O que é insuficiência, mediocridade ou falsidade nesse tópico, né? Que não é, se por um lado não precisa ser suntuoso, por outro lado, né, não é fazer de qualquer jeito, não é qualquer coisa que serve, né? Que aí não aponta para nada, né? Que não seja medíocre, no sentido de que é um gosto muito questionável, e que não seja falso. A liturgia é oferecido que há de verdade. O que nós estamos vendo hoje, né? Eu Que se, comprei mu- presunto mussarela o que se e aí multiplica fazer hoje no nosso tempo é uma reprodução de barroco falso, de rococó falso, de neoclássico falso, né? A gente chega numa igreja, acha que essa igreja foi construída em 1500, 1600, mas foi feito mês passado, né? Ou seja, tudo com uma arte falsa, uma pintura falsa, né? E nesse ponto o concílio é muito claro, né? A arte é própria do tempo e cada tempo tem aquilo que pode oferecer, né? Ele sempre ofereceu e continua podendo oferecer. Por isso que nunca se rebaixe a arte sacra à mediocridade ou à falsidade de qualquer coisa. E aqui uma das coisas que mais pegou nesse ponto é que entra a questão do culto das imagens, né? Mantenha-se o uso de expor as imagens na igreja veneração dos fiéis, seja, no entanto, em um número comedido e na ordem devida, ordem teológica, né? Em que se destaca a prioridade, né, do Cristo como excelência, né, depois da Virgem Maria, dos apóstolos, São José, dos santos, né, e que não haja duplicidade, para não causar estranheza aos fiéis, nem contemporizar uma devoção menos ortodoxa, né? Tem igrejas que a gente entra que tem 5, 6 imagens de Nossa Senhora. Na cabeça de muitos fiéis simples, cada Nossa Senhora é uma diferente, não é a Virgem Maria, né? Então, o concílio é muito prudente teologicamente falando, né? As imagens estão lá, fazem parte do nosso costume, contudo, elas têm que ser ordenadas teologicamente, para exercer a função de testemunhas do mistério, não confundir as pessoas.
em relação ao mistério, né? Então o texto termina neste ponto. Lembrando, né, que então tanto a arte sacra, seja no edifício, nas imagens, ela deve manifestar essa realidade do mistério, né? A igreja, a construção da igreja, a reforma das igrejas, nada precisa ser jogado fora, mas o texto ele vai ter essa clareza de mostrar que a arte do tempo, ela pode e deve ser utilizada sempre a partir daquilo que serve à celebração do mistério, ou seja, a partir do seu encontro com a teologia do tempo. Por fim, o texto conclui, né, da Sacrosanto Concílio, falando sobre a reforma do calendário litúrgico, né, em que se chama atenção para a data da festa da Páscoa, que inclusive tem sido dialogada até hoje, para que não se fixe num domingo, né, mas prossiga na dinâmica daquele calendário que já se era utilizado, o calendário gregoriano, ah, mas se pede para que se pense num calendário perpétuo para introduzir dentro, inclusive, da sociedade civil, né? Então, que haja uma reflexão para que as nossas celebrações cristãs, trazendo a verdade do que é celebrado, né, na liturgia, na teologia, ela possa também favorecer essa relação com a própria sociedade, né? Então, o texto termina com isso e o Papa Paulo VI, então, assinando esse documento em 4 de dezembro de 1963. Então, um documento no final do ano passado, completou seus 60 anos de promulgação. Então, basicamente, são esses os destaques que eu quis fazer para a riqueza desse grande documento sobre a liturgia. E aí deixo a palavra aberta, Adriano. Maravilha, padre. Excelente a sua explanação. Tenho certeza que todos nós aqui estamos muito enriquecidos com essa explanação bem detalhada, rigorosa. Com certeza valeu muito a pena. Nós já estamos com o nosso horário bem adiantado, né? Com toda certeza nós poderíamos passar aqui mais um bom tempo conversando, mas imagino que nós teríamos muitas perguntas, talvez, para fazer para o padre Guilherme. Nesse sentido, nós não vamos hoje abrir para as perguntas, porque nós ou estenderíamos muito, ou então nós ficaríamos devendo, né, aí resposta para algumas pessoas que provavelmente gostariam de fazer, mas não iam ter a possibilidade por conta do nosso horário. Então, nós pedimos a compreensão de todos para nos abster desse momento de diálogo, né? Para que também não aconteça de alguns terem a oportunidade e outros ficarem sem a oportunidade de falar, tá bom? Nós tivemos, aliás, um problema também com a plataforma Zoom. Nem todas as pessoas que estavam inscritas conseguiram acessar a nossa reunião. Infelizmente, por um problema da plataforma e devido ao grande número de acessos, não foi possível que todas as pessoas pudessem assistir. Nós estávamos com mais de 280 pessoas inscritas para assistir essa live. No entanto, nós vamos disponibilizar a gravação dela no nosso grupo, no WhatsApp, também vamos disponibilizar no site da faculdade e também nas redes sociais da nossa instituição, com a promessa de que para as próximas lives nós vamos ter esse problema solucionado, ok? E já nesse momento também gostaria de deixar aqui aberto para todos o convite para as próximas lives que nós vamos ter. Peço que não deixem o grupo no WhatsApp, né? Nós vamos divulgar por lá as próximas lives. Outros documentos vão ser apresentados, ser trabalhados com essa riqueza que foi hoje, e todos nós vamos ter aí a oportunidade de acompanhar esse trabalho, que é um trabalho de formação, um trabalho muito propício
para todos os que de alguma forma estão ligados à igreja ou que queiram conhecer melhor a sua fé e os documentos do Concílio Vaticano II. Então acompanhem lá, sempre nós vamos divulgar por lá as datas e os horários das próximas lives que nós vamos ter, ok? Adriano, Sim, Adriano, sim. então, antes de você terminar, eu peço desculpa à comunidade, porque como os alunos me conhecem, eu sou de falar muito, se deixar eu falo até ano que vem, não paro, a voz não acaba, o gás é eterno, né? Mas se caso você quiser, da minha parte não há problema. Se você quiser me colocar no grupo e depois quem tiver uma dúvida, alguma coisa que não, né, pode me mandar no particular. Eu não prometo que vou responder na hora, porque né, estamos aí sobrecarregados, mas eu vou procurar sempre ter a atenção de se eu não, a pessoa mandou, eu não respondi na hora, logo que eu puder eu respondo, né? Se você quiser me colocar no grupo, a pessoa me manda no particular, não manda no grupo, né? E aí eu vou respondendo na medida da possibilidade, eu fico à disposição, não tem problema com isso não, tá bem? Perfeito, Padre Guilherme. Imagina, não tem nenhum problema, não. Foi muito rica a sua explanação e esse rigor e essa riqueza dos detalhes, com certeza, contribuiu muito. Eu vou fazer o seguinte, como o grupo ele está fechado para a mensagem dos participantes, eu vou colocar o seu contato lá, pode ser? E aí, quem Pode. tiver alguma dúvida, então entra em contato, tá bom? Sim. Então, perfeito, eu gostaria de agradecer de coração, Padre Guilherme, pela sua contribuição tão rica nessa noite, pelo trabalho que você tem desenvolvido também na nossa faculdade. Já é um trabalho conhecido de muita gente que está aqui, é um trabalho reconhecido também pelos nossos alunos, pelos nossos colegas professores. Muito obrigado de coração pela sua disponibilidade, pela sua generosidade em contribuir conosco. E quero também agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco nessa noite. Muito obrigado, a participação de vocês é que enriquece a nossa faculdade e nos faz sentir que a nossa missão está sendo cumprida. Muito obrigado, acompanhem por lá as próximas datas e eu espero encontrar todos vocês aqui novamente. Um abraço a todos, tenha uma ótima noite e até mais. Boa noite a todos. Deus abençoe.